Então vamos lá, rapaziada. O que aconteceu com o Memphis? Qual que é a situação? Primeiramente, tem determinadas questões que não precisam serem explanadas às vésperas de um jogo tão importante como é esse jogo Corinthians e Palmeiras, tá? Os jogadores estão concentrados, o Corinthians tendo necessidade de vencer, principalmente falando de tabela de campeonato brasileiro, o Corinthians cada vez mais se aproximando do Z4 da competição. O Corinthians entrou na rodada apenas 4 pontos à frente do último colocado do campeonato, tá? Então esse clássico é extremamente importante vencer para não entrar no Z4. Então o foco é o jogo. Mas no sábado, 11 de abril, o Memphis decidiu colocar essa mensagem nas suas redes sociais. Se ele ficar, ele vai ficar com a serpente. Se ele ir para o plano B, ele vai dar de cara com um leão, que é sair do emprego sem ter um plano B, ou ele vai se jogar aos crocodilos, né? Se ele decidir mudar de emprego. Poxa, automaticamente isso acabou chamando muita a atenção nas redes sociais, viralizou, o Memphis chamou a atenção da Fiel, chamou a atenção da mídia toda durante o tempo que essa publicação dele permaneceu no ar, só que pouco tempo depois que ele fez essa publicação, ele apagou. Ele apagou e escreveu um baita texto nas suas redes sociais. Um texto enorme chamando a atenção em várias coisas. Eu vou ler o texto dele aqui para vocês. Lembro-me deste momento como se tivesse acontecido hoje. Qual que é o momento? O Memphis, ele colocou a imagem dele de quando ele foi apresentado no Corinthians, a coletiva de imprensa dele, o momento da apresentação. Propósito, é nisso que estou vivendo. Quando você fala a verdade sobre coisas que não deveriam ser ditas, os ataques vêm. É coincidência. Mas me mudei para o Brasil e para o Corinthians porque foi isso que meu propósito de vida decidiu. Posso conviver com as acusações da mídia ou de outros que usam este momento para me eliminar porque tem uma Copa do Mundo chegando. Mas vocês estão completamente enganados. Minha prioridade é o Corinthians, ponto final, desde o início. E isso vai além da Copa do Mundo. Tanta informação errada circula e eu tenho que ficar quieto e assistir enquanto todos dão seus palpites sobre o que pensam ou sentem. Isso não é saudável. Eu insisti para jogar amanhã, que é o derby de hoje, tá? Mas infelizmente não será possível por causa de alguns erros. Quais são os erros? Será que ele está falando realmente da preparação física do Corinthians, do método de trabalho? Será que é isso? Isso é doloroso e frustrante, mas novamente os jogadores não podem falar sobre isso, mas são eles que levam a culpa. Errado. Vocês não podem simplesmente xingar os jogadores porque eles estão se machucando. Temos que investigar mais a fundo e fazer perguntas. Já faz 19 meses que estou aqui, estudando o significado de Corinthians e a cada dia entendo melhor, mas foram apenas 19 meses, nada demais. Precisamos levar o Corinthians para onde ele pertence juntos, todos competindo por cada título, com a grandeza do Corinthians. Precisamos ter uma visão muito maior. Conquistamos coisas lindas juntos, mas isso não é suficiente, nem perto do que somos capazes. Nos bastidores estamos trabalhando em vários projetos positivos que me deixam animado para o Brasil e para o Corinthians, mas muitos de vocês estão focados no dinheiro, sem ter a menor ideia ou detalhe sobre o assunto.
Isso só traz energia negativa. Seja qual for o meu propósito, mantenho a cabeça erguida e o peito estufado. Amanhã, mais uma vitória contra... E ele colocou o emoji de um porquinho. Se você não está conosco, está contra nós. Então o Memphis foi lá nas suas redes sociais, colocou um textão, um baita de um texto. Rapaziada, vamos entrar em alguns detalhes. O que eu vou falar para vocês aqui sobre o Memphis, na realidade, poucos acabam tendo coragem de falar. Primeiro, o contrato do Memphis, ele foi vazado de dentro do clube, tá? O contrato do Memphis vazou. O Memphis ganha muito dinheiro para a realidade do Corinthians. Divulgam valores de 3 milhões, 4 milhões, 6 milhões. É muita grana? Claro que é. Só que a verdadeira questão não é o salário do Memphis. Imaginem comigo um clube do tamanho do significado do Corinthians. Não era para ter problemas em pagar um jogador como o Memphis. Um clube do tamanho do Corinthians era para, na verdade, pagar 10, 20 Memphis e sem ter problema nenhum com seu caixa. O problema não é o tanto que o Memphis ganha ou deixa de ganhar. O problema é que afundaram o clube nos últimos 19 anos, fazendo as dívidas alcançarem 3 bilhões de reais quase. Vejam o Corinthians na mira da Receita Federal, o tamanho do impacto que isso pode ter para o clube. O Corinthians pode perder todas as vantagens conquistadas em relação a isenções de tributos e tudo mais. O Corinthians pode ter que pagar tudo de forma retroativa com juros e várias sanções que o clube pode sofrer, porque a Receita Federal acatou a ação movida pelo Ministério Público. O Corinthians sendo investigado por vários supostos crimes cometidos por ex-dirigentes. O Corinthians, volto a dizer, tem dívida de quase 3 bilhões. Então era para o Corinthians pagar tranquilamente o Memphis, era para o Corinthians pagar o Cristiano Ronaldo, era para o Corinthians pagar o Lewandowski, era para o Corinthians poder pagar qualquer jogador do futebol mundial tranquilamente. Mas, capitão, você está defendendo o Memphis? Não é defendendo o Memphis. O Memphis tem determinados momentos que parece que ele está se preparando para a Copa do Mundo, para a seleção da Holanda, usando o Corinthians. Como, por exemplo, o Memphis não coloca o pé em determinadas jogadas por causa da Copa do Mundo? Sim, eu acho isso, tem determinados momentos. O Memphis jogou pouco esse ano. Ele não jogou nem metade dos jogos, só que tá escancarado. Eu passei a questionar o trabalho físico do Corinthians desde a derrota pro Coritiba. Desde a derrota pro Coritiba. Para mim, sinceramente, isso é uma opinião minha, me perdoem se eu estiver errado, mas para mim, a preparação, por quê? Você precisa fazer uma preparação muscular, um fortalecimento muscular nos jogadores, para o músculo aguentar. E será que os métodos dos trabalhos foram os corretos? Pode ser que sim, pode ser que não. O Memphis sofreu uma lesão muscular e vários jogadores do Corinthians tiveram lesões musculares. Caio César, tudo bem que o Caio César estava no futebol árabe, um calendário, poxa, totalmente diferente do nosso. O Yuri Alberto, que não costumava se machucar, passou a se machucar. Lesões musculares também o Yuri teve. O Guinegão sofreu uma lesão muscular treinando pela seleção brasileira sem jogar. Será que o método de treino na seleção brasileira foi diferente do que foi feito no Corinthians? E aí, ele acabou se machucando? Então, o problema não é o valor, e sim era para o Corinthians ter condições de pagar 10, 20, 30 Memphis.
O Memphis deveria ter feito isso à véspera de um clássico? Não. Mas ele fez, foi uma decisão dele. Ele decidiu fazer aquilo, colocou uma imagem que muitos usam essa imagem, é uma imagem enigmática, mas uma coisa ele colocou lá. Se ele continuar no Corinthians, ele vai estar... A serpente que ele quis dizer são as pessoas que estão dentro do clube, que vazaram o contrato dele. Tem muita gente lá dentro que não quer a permanência do Memphis. Não querem que o Memphis continue. Rapaziada, o Memphis chegou em 2024 e a mentalidade dele mudou, a mentalidade dos jogadores para o Corinthians sair. O Corinthians estava à beira de cair para a segunda divisão em 2024. Então, entendam uma coisa, tá? Se o Corinthians tivesse sido administrado com responsabilidade, planejamento, respeito ao tamanho que é o Corinthians, pagar um jogador desse nível não seria problema, seria rotina. Então, o problema não é o dinheiro. O tamanho do Corinthians era para terem inúmeras empresas. O Corinthians não explora o Memphis, por exemplo, no país dele. Vocês sabiam que vários jogos do Corinthians foram transmitidos lá na Holanda por causa do Memphis? Então, vários detalhes. Erros podem ter acontecido na preparação física, isso não sou somente eu que estou falando, o próprio Memphis está falando. Então é por isso que eu falo para vocês. O que eu estou falando aqui em relação ao Memphis, poucos vão ter coragem de falar. Porque hoje o hype, o legal, é descer a lenha no Memphis. É esse que é o interessante. Mas era pro Corinthians ter condições de pagar 10 Memphis, se não tivesse sido maltratado nos últimos anos. Então, não tô aqui para defender ou para atacar o Memphis. Eu estou aqui para defender o Corinthians.